do nosso estudo. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, hoje nós vamos dar continuidade na série de estudos no livro de Jó. Desta feita nós vamos tratar do capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Jó. Desde já eu convido a você que está chegando agora que pegue sua Bíblia, que você possa pegar um papel, uma caneta e anotar todos os pontos, porque nós vamos tratar aqui de temas maravilhosos. O tema deste capítulo 3 aqui do livro de Jó é a lamentação de Jó. Sua dor era maior do que ele poderia suportar. É o que nós vamos tratar hoje aqui no capítulo 3, que é a lamentação de Jó, o lamento de Jó. Bom, até aqui, amados, nós já vimos que Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, passou pelos 5 pilares de sustentação de um homem aqui na terra. Vimos isso, né? No capítulo 1 e no capítulo 2. Jó, ele foi atacado por Satanás e ele perdeu todos os seus bens, ou seja, a sua parte financeira foi afetada. Jó era o homem mais rico do Oriente, mas ele perdeu tudo. O segundo pilar que Jó perdeu foi parte da sua família. Os filhos de Jó também morreram todos, os 10 filhos. 3 filhas e 3 filhos. O terceiro pilar que foi atingido, que atingiu Jó em cheio, foi a sua saúde. Nós acompanhamos isso no capítulo 2, o qual ele foi acometido de tumores malignos, da planta do pé até a ponta da sua cabeça. Foi terrível. Bolhas de inflamações surgiram em todo o corpo de Jó. Foi algo terrível. O quarto pilar que foi atingido foi a sua própria esposa, que, ao ver o seu marido naquele estágio, não suportou a dor do seu marido. Então ele perdeu o apoio daquela que deveria estar com ele na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. A esposa de Jó também abandonou ele. O quinto pilar nós vimos no finalzinho do capítulo 2. É quando a gente vai perceber que Jó ele perde a confiança dos seus amigos. Os seus amigos começam a acusá-lo de forma muito forte, muito veemente. E isso ficou muito claro. E essa questão dos amigos vai perdurar agora nos capítulos até ao fim do livro de Jó. Mas Jó, sem dúvida, já foi atingido pelos 5 pilares, não tenha dúvida disso. Podemos aprender juntos, nos últimos 2 capítulos, que Jó enfrentou todas essas batalhas e em todas elas, para a glória de Deus, ele saiu vitorioso. No sentido de que ele não blasfemou contra Deus. Porque era justamente isso que Satanás queria que ele fizesse. Satanás, inclusive, insinuou que se Jó perdesse tudo, ele blasfemaria na face de Deus, e Jó ele não o fez. Jó nos mostrou que é possível sim adorarmos a Deus sem interesse nenhum. É possível nós adorarmos a Deus por quem Deus é, e não porque Ele pode nos dar. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento e às perdas, o Senhor sempre será digno de honra, de glória e de louvor. No finalzinho do capítulo 2, nós vemos uma cena dramática, né? Finalzinho aqui do capítulo 2, quando, a partir do versículo 12, né? Quando os 3 amigos de Jó levantam os olhos, vê Jó no monte de lixo ali, sofrendo. Então os 3 amigos de Jó começam a chorar e clamar em alta voz, se compadecendo do seu amigo. E isso ficou muito claro, e eles verdadeiramente eram amigos de Jó. E ficaram durante 7 dias em silêncio no monte de lixo junto com Jó. Passar esses 7 dias e não falar absolutamente nada significa luto, não é? Era algo que era um costume do Oriente fazer isso, né? O costume dos orientais era ficar 7 dias de luto. E esses amigos de Jó, eles estavam de fato
vivenciando aquele luto, prestando luto, não da família de Jó, porque Jó perdeu a sua família, não. Mas eles estavam prestando luto ao próprio Jó. Na cabeça dele, Jó já estava praticamente morto, tamanho era o sofrimento do seu amigo. Aquele luto ali que eles fazem com Jó é referência a Jó, não somente da família dele. E isso foi algo muito forte, né? Muito forte isso. Então, hoje, amados, chegamos no capítulo 3. Encerramos o capítulo 2 e começamos o capítulo 3 com a quebra do silêncio. Nós iremos estudar isso no capítulo 3, a primeira série de discursos cíclicos entre Jó e os seus 3 amigos. E a frustrada tentativa de explicar o sofrimento de Jó. E mais uma vez, como costume dos orientais, esse costume exigia que o primeiro a falar era a pessoa que estava afligida, não é? Por isso que Jó, ele é o primeiro, a partir desse momento, no capítulo 3, Jó é o primeiro a se levantar e ele é o primeiro a quebrar o silêncio e a falar. Era costume dos orientais. Os amigos estavam esperando por isso já. Mas nós vamos ver que a partir deste momento, nós vamos entrar na parte poética do livro de Jó. O livro de Jó, como nós já dissemos anteriormente, está classificado como um dos livros poéticos das Escrituras Sagradas. O capítulo 1 e o 2 nós temos narrativa, mas a partir do capítulo 3, definitivamente, nós vamos entrar na parte poética. Poesia inspirada por Deus para relatar esse sofrimento. Agora, você e eu, a gente pode até se perguntar por quê? Por que a poesia? Porque na antiguidade, quando as palavras chegam ao seu limite, no sentido de não poder mais expressar o sentimento, eles usavam o recurso da arte. Por isso eles usaram a poesia. Assim como eles usavam os salmos, né? Através de música e peças teatrais, uma série de coisas. Mas nesse caso aqui, o sofrimento de Jó, o lamento dele, a partir de agora, vai ser transformado em poesia. E para mim, amados, eu não sei se você pensa como eu penso, mas para mim, isso faz todo sentido. Porque não dá para retratar de outra forma a dor e o sofrimento deste homem chamado Jó, porque ninguém na face da terra, nenhum ser humano, sofreu tanto quanto este homem. É por isso que tudo vai ser tratado em forma de poesia, inspirada por Deus. Todo o capítulo 3 contém a lamentação de Jó. E depois dessas lamentações segue-se, né, como nós já falamos, uma série de ataques dos seus amigos. Eles vão afirmar que Jó é um pecador em secreto, louco. Vai dizer que Jó é louco, vai dizer que Jó ele é ladrão. Eles vão atacar Jó. E eles vão trazer a razão mais óbvia do sofrimento humano, a lei da semeadura, né? A gente colhe tudo aquilo que a gente planta. Ou seja, se a pessoa está sofrendo é porque ela está pecando. Se está sofrendo muito é porque está pecando muito. Será? O livro de Jó nos ensina outra coisa. O livro de Jó nos ensina que o sofrimento do justo ele é possível sim. Em Jó, no capítulo 2, versículo 3, você vai ver lá que Deus diz que o próprio Jó ele sofre sem causa. É sem causa que Jó ele sofre. Portanto, o sofrimento do justo é sim possível. E a gente tem que ter muito cuidado para não fazer acusações ou teologia com o sofrimento alheio. A gente precisa entender que há certas respostas que não se encontram aqui na terra, só que se encontram no céu. O mistério do sofrimento humano, a resposta não está aqui na terra, está no céu, sem dúvida alguma. O capítulo 3 é dividido em duas partes. Na primeira metade do livro, do versículo 1 até o versículo 10, Jó vai dizer, maldita é a vida. E no versículo 11 até o versículo 26, na segunda metade do livro, Jó vai dizer, bendita é a morte. A poesia vai além das palavras frias que se consegue expressar. Como Jó trata de temas difíceis, a poesia hebraica vai entrar em cena a partir de agora. Agora eu vou fazer um pedido para você. Um pedido muito especial.
temos que, nesse momento, ter paciência. Nós é que temos que ter paciência, porque Jó vai começar a lamentar. Amém? Vamos entrar então no capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ver texto a texto. Porque no versículo 1, Jó vai amaldiçoar o dia do seu nascimento. Vamos juntos. Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoar o seu dia natalício. Aí o versículo 2 vai dizer: disse Jó, versículo 3, pereça o dia em que nasci e a noite que se disse, foi concebido um homem. Eu quis ler logo os 3 primeiros versículos, e fica mais fácil da gente agora destrinchar. Jó amaldiçoa o dia que ele nasceu. Jó, ele prefere a não existência do que a vida que ele teve, que ele sofreu. A gente fica muito triste quando os bebês eles morrem. A gente fica triste. A dor dos pais diante de uma perda tão grande quanto essa, que é perder os seus filhos, é um sofrimento incomparável. Mas Jó, ele viu que em seu caso, essa condição teria sido uma grande bênção. Por isso que Jó, ele amaldiçoa o seu dia natalício. Jó, ele queria ter escapado do caos da existência, da sua existência, e dos resultados terríveis que ele sofreria. E em seu pensamento, ele nunca deveria ter nascido. Ou à noite, nunca deveria ter concebido ele. É importante entendermos uma coisa aqui logo de cara. Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Jó amaldiçoou a sua vida, mas Jó não amaldiçoou a Deus. Conforme Satanás afirmou que ele faria, como nós vimos em Jó no capítulo 1, versículo 11, e Jó no capítulo 2, versículo 5. É preciso nós entendermos isso. Mas esse versículo 3 aqui amplia a maldição na visão de Jó. Então ele começa a dar detalhe das suas lamentações. Você percebeu o que ele disse aqui no versículo 3? Perecer é morrer. Pereça o dia em que nasci e a noite em que eu fui concebido. Então Jó, ele personifica o dia e a noite. Que coisa, né? Jó, ele está tratando a sua lamentação como poesia. Então ele entende que o dia e a noite agora são personificados. E o dia e a noite tinham trazido para Jó a miséria. E ele desejou que, de alguma maneira, eles deixassem de existir, que essa noite deveria ter sido, deveria morrer essa noite que ele foi concebido, assim como deveria morrer o dia em que ele nasceu, para que, de alguma forma, ele próprio pudesse descansar no nada, na autoexistência. Aqui no versículo 4, nós vamos ver que o dia é luz, e luz é esperança. Mas o primeiro dia de Jó foi como que para ele trevas. Observe o que ele diz no versículo 4, muito forte. Quando ele diz assim, converta-se aquele dia em trevas, o dia que ele nasceu, né? E Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. O desespero de Jó era tão grande que ele anulava qualquer tipo de alegria. Essa expressão aqui no texto que diz Deus lá de cima, não é? Versículo 4, Deus lá de cima não tenha cuidado dele, enfatiza o lamento de Jó. Pois no ato da criação, Deus ele disse, haja luz, e houve luz. Mas o dia em que Jó nasceu não teve luz, para ele não teve esperança. Na sua lamentação, é como que na cabeça de Jó, a providência do sorriso de Deus não abençoou aquele dia. Não é forte isso? É o lamento de Jó. Jó ele está lamentando. Esse homem que passou 7 dias em silêncio, que perdeu tudo na vida dele, agora ele começou a lamentar. E ele lamenta em forma de poesia. Precisamos ter paciência com o lamento de Jó. Daqui a pouco a gente vai explicar o porquê. A gente vai chegar lá. O fato é que Jó, em seu desespero, caiu na armadilha do pessimismo, amados.
E a melhor definição básica do pessimismo é que a própria existência é um mal. O maior advogado do pessimismo é um filósofo chamado Schopenhauer. E em um dos seus escritos, em um dos seus pensamentos, ele acreditava que a melhor coisa que poderia acontecer seria Deus não fazer com que todas as coisas cessassem de existir. E então, com isso, haveria a paz do nada. Olha só que loucura de pensamento pessimista. O pessimismo age completamente na existência, ou seja, a autoexistência por si só é o mal. Para Schopenhauer, ele vai entender que se nada existisse, haveria a paz do nada. Só que não é assim, né? Nós não pensamos dessa forma. Tudo foi feito para a glória de Deus, para a honra e glória do seu nome. E Deus tem propósito para todas as coisas. Acontece que Jó, ele caiu na armadilha do pessimismo. Os filósofos entraram na mente dele, então ele assume, ele agarra esse pessimismo com toda a força. Esse é o lamento dele. Agora veja o que ele diz entre os versículos 5 e o versículo 6. Jó se torna como que um porta-voz do desespero da humanidade. Nós fizemos uma pequena pergunta, uma pequena pesquisa, e o resultado da pesquisa mostrou que 70%, a pergunta foi: você já questionou Deus no momento do seu sofrimento? 70% das pessoas responderam que sim. Uma pequena pesquisa que nós fizemos. Muitas pessoas disseram que sim, que já questionaram Deus no momento da sua fraqueza, no momento da sua dor. Não há nenhum mérito ou demérito disso, isso não mede nem fraqueza nem vigor de nenhum cristão. Porque cada um sabe a dor que sente, na verdade. E Jó sentiu essas dores. Mas é bem verdade que a Bíblia vai nos dizer que não adianta perguntarmos o porquê e nem para quê. A gente tem que parar com esses porquê Deus ou para que Deus. Na verdade, Deus ele é soberano. E todas as coisas, debaixo do céu, há propósito para tudo na terra. E precisamos entender isso claramente. Então, Jó, aqui nos versículos 5 e 6, ele vai se tornar o porta-voz do desespero da humanidade. Olha o que ele vai dizer. Reclamem numas trevas, e a sombra da morte habite sobre as nuvens. Espante tudo que pode enegrecer o dia. Olha só, versículo 6. Aquela noite, está se referindo à noite que ele foi concebido, que dela se apodere densas trevas, não se regozijem ela entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Olha o lamento de Jó como é forte. É muito forte essa passagem, porque ele vai dizer: reclamem as trevas e a sombra de morte habite sobre elas as nuvens. Ele está dizendo que o dia que é iluminado, mas o dia de Jó, ele está querendo que se transforme em trevas, em escuridão. O dia do nascimento de Jó foi para ele um dia de pesada tempestade. A luz, pelo desespero de Jó, pelo que ele está se lamentando, a luz não poderia atravessar as densas nuvens, como está escrito aqui. Se tivesse densas nuvens, a luz não atravessaria e o dia de Jó se transformaria em trevas. A miséria de Jó era tão profunda que ele desejava que essas negras trevas anulassem absolutamente tudo. Toda vida, toda existência. Essa anulação tinha que começar pela noite em que ele foi concebido. Ele não desejava que ele fosse concebido aquela noite. Muito menos o seu nascimento. É isso que ele está lamentando. O desejo de Jó, de alguma forma, era voltar àquele ponto do tempo. Ele não queria que a noite que ele foi concebido fosse marcada no calendário. É por isso que ele vai dizer aqui, no finalzinho, né? Acompanhe comigo no versículo 6, não entre na conta dos meses. De alguma forma, Jó queria que o dia em que ele nasceu, ou a noite que ele foi concebido, fosse arrancado das páginas do calendário. Tamanha é o sofrimento que ele estava passando. Na mente de Jó, se aquele dia se transformasse em nada, então ele seria reduzido a nada.
E esse era o desejo mais profundo da sua lamentação. Ainda nessa perspectiva de fazer com que a noite fosse personalizada, ele escreve aqui no versículo 7, acompanhe comigo. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilos. O que é que Jó está querendo dizer com isso? A noite aqui ainda está sendo personificada como se fosse uma mulher. E essa mulher, de alguma maneira, Jó queria que ela fosse estéril, a fim de não se engravidar. E aqui, essa questão no versículo 7, que fala que sejam banidos som de júbilos, é porque havia um costume, naquela época, no Oriente, os orientais, que quando um menino nascia, eles regozijavam. Eles gritavam a chegada, anunciavam com júbilos o nascimento dessa criança. Mas Jó preferia a esterilidade dessa noite, para que não houvesse dia de profunda tristeza. Porque isso acabaria, não é? A alegria. Não haveria alegria sem som de júbilos. O pessimismo de Jó era sua teologia neste momento. Jó, ele se afundou na filosofia pessimista. E isso é muito grave, porque muitas vezes na nossa vida nós nos encontramos com problemas tão fortes. Há aqui conosco algumas pessoas que tratam na questão da psicologia, não é? Principalmente da questão do luto. São as 5 fases do luto, mas isso também pode ser aplicado em outros problemas na nossa vida. Aí vem a raiva, né? A negação, uma série de fatores. E existe um momento que é muito, muito grave. E esse momento faça com que você realmente perca completamente o seu controle. Nós devemos entender aqui que Jó, ele se afundou no pessimismo. O que nós estamos lendo é de um homem que está completamente arrasado, que perdeu tudo, entrou na linha do pessimismo filosófico. É o exemplo do que nós não devemos fazer. O que Jó está fazendo é o exemplo de que nós não podemos fazer. Nós temos que ter paciência com Jó. Este homem sofreu mais do que qualquer homem na terra. Mas mais na frente nós vamos entender essa questão de ter paciência com ele e justamente ele ser o exemplo que nós não deveremos fazer. Cair na ideia do pessimismo. Nós temos um Deus que nos socorre. Nós temos um Deus que estende a mão quando nós estamos caídos. Nós temos um Deus que nos levanta, que nos coloca de pé. Nós temos um Deus que faz vencer qualquer tipo de coisa que nós estamos enfrentando. Seu nome é Jesus Cristo. E é nisso que nós devemos pensar. Mas ainda assim precisamos prosseguir no lamento de Jó a fim de aprendermos. A Bíblia é um livro muito honesto, que nos ensina praticamente tudo, inclusive as falhas dos grandes homens da Bíblia como Jó. E aqui ele está lamentando, não é? Ele está lamentando bastante. Bom, olha o que ele diz no versículo 8. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar, grifa na sua Bíblia, amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. O que Jó está querendo dizer com isso? Essa expressão que diz assim, aqueles que sabem amaldiçoar. Jó, olha só, ele chegou num desespero tão grande que ele está apelando agora para poderes malignos. Olha o que Jó está fazendo aqui. Ele está dizendo, esses poderes, essas pessoas que sabem amaldiçoar, ou seja, ele está se referindo a encantadores, a feiticeiros. Olha esses feiticeiros que sabem amaldiçoar. É isso que está expressando aqui nesse versículo e é isso que significa esse desespero aqui de Jó. Ele está tão desesperado que ele deseja que qualquer espécie de poder destruidor fizesse desaparecer da sua memória o dia que ele nasceu. E isso aliviaria o sofrimento dele. Agora, o que significa aqui no texto esse monstro marinho? Jó aqui acaba de entrar no terreno da mitologia do Oriente. Leviatã é um monstro marinho de acordo com a antiga mitologia dos semitas. E Leviatã está em outras partes da Bíblia. Por exemplo, se a gente for lá para Isaías, né? Isaías capítulo 57, Isaías capítulo 27,
Abra aí na sua Bíblia, depois a gente volta para o texto bem rapidinho. Mas Isaías no capítulo 27, Leviatã também vai aparecer, olha só. Isaías capítulo 27, versículo 1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Esse é o monstro marinho, esse é Leviatã. Tem outros textos que falam de Leviatã. Vamos voltar aqui para Jó capítulo 3, versículo 8. De alguma maneira, Jó ele tem um desespero tão grande na sua lamentação, que ele queria que os feiticeiros, poderes malignos, pudessem excitar esse monstro marinho que é Leviatã, segundo a mitologia dos semitas, um monstro marinho que sai do mar e que engole. A ideia aqui é que Jó queria que esse monstro saísse e engolisse a noite que ele foi concebido e engolisse o dia o qual ele nasceu. E o caos trouxesse paz para ele, a existência do nada. A ideia de Jó era despertar esse ser maligno, a fim de criar esse caos. E quem sabe acabar com o dia do seu nascimento e a noite que ele foi concebido. Essa era a ideia do texto. Versículo 8. Aí aqui no versículo 9, olha o que ele vai dizer. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite. Olha que coisa linda esse texto. Que ela espere a luz, e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva. Coisa linda esse texto, né? Muito bonito. Escureçam-se as estrelas. O que Jó está querendo dizer aqui é que naquela noite que ele foi concebido, ele está dizendo que ele não queria que as estrelas dessem o seu brilho. No hebraico original, o hebraico original traz uma linda poesia sobre a questão da madrugada. Você viu? As pálpebras dos olhos. Os raios da manhã são comparados à abertura dos olhos de uma pessoa quando vai despertando do sono. É mais ou menos assim, quando a gente abre os olhos, o raio do sol, quando a gente abre os olhos, vai iluminando a noite, a madrugada. Que coisa linda, né? Mas na ideia aqui, Jó, ele não queria que o olho abrisse, não. Ele queria que continuasse em trevas, ou seja, continuasse fechado. Os poetas árabes, eles chamam o sol de o olho da vida, o olho do dia. Mas Jó queria que todos os olhos permanecessem fechados. Essa era a ideia. Jó queria que todos os olhos permanecessem fechados, a fim de que ele pudesse mergulhar no nada de suas trevas. É muito forte esse texto. O tamanho era o desespero e o lamento de Jó. Ele continua no versículo 10 ainda. Ele diz assim: pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o meu sofrimento. Em sua lamentação, Jó entendia que as trevas, infelizmente para ele, não tinha sido capaz de impedir que a sua mãe o concebesse. Como que fosse um aborto natural misericordioso, né? Um aborto natural misericordioso. Geralmente, vemos a vida como um bem e a morte como um mal a ser evitado. Mas o sofrimento de Jó era tão grande que ele tinha revertido o ponto de vista. Como ele tinha caído no pessimismo, para ele a própria existência era o mal. Ele não queria ter vindo ao mundo, ele não queria ter nascido. Essa era o que acontecia na mente de Jó. Com esse versículo aqui, a gente encerra a primeira metade do livro, né? Quando Jó vai dizer, maldita é a vida. A primeira metade do capítulo 3. Agora nós vamos à segunda metade deste capítulo, os versículos de 11 a 26, quando Jó vai dizer, bendita é a morte. Nós vamos ver o que Jó ele trata sobre a questão da morte. Jó vai levantar 16 perguntas e 34 queixas contra Deus. Ele vai levantar, ele vai falar, ele vai questionar. E nos versículos 11 e 12 nós temos as primeiras perguntas, os primeiros questionamentos de Jó. Vamos ler juntos. Versículo 11. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela?
Versículo 12. Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Jó, eles coloca os primeiros 4 questionamentos e leva esses questionamentos ao céu. A primeira pergunta de Jó, vamos observar e analisar. Por que eu não morri na madre? Ele desejou, de alguma maneira, ter nascido morto. Amados, a morte, nesse momento, hipnotiza Jó. Jó está hipnotizado pela morte. O olhar pessimista, ele começa a olhar para a morte com mórbida alegria. Ele se juntou à companhia dos filósofos pessimistas, que viam a morte como um estado de tranquilidade, de sono, e entrar no mundo do nada. Olha a segunda pergunta aqui de Jó. Ele diz assim, por que não expirei ao sair dela? Nesse caso, poderia não ter expirado, ou seja, ter colocado ar nos seus pulmões. Não. Ele não queria ter colocado ar nos seus pulmões. Ele queria evitar o sofrimento como adulto ele enfrentou. Jó está lamentando e ele está questionando. Olha a terceira pergunta dele. A terceira indagação está aqui no texto. Quando ele vai dizer, por que houve, né? Olha só. Por que houve regaço que me acolhesse? De acordo com os costumes orientais, quando um bebê ele nascia, a parteira pegava esse bebê, primeiramente colocava no regaço da sua mãe, ou seja, nos joelhos da sua mãe, essa parte entre o joelho e a cintura é o colo, né? O regaço é o colo. Ou seja, colocar o bebê no colo da mãe. Mas também era o costume, no período patriarcal, fazer isso com os antepassados. Então, esse mesmo menino era colocado no colo da mãe, depois no colo do pai, no colo dos tios, no colo dos avós, a fim de que ele recebesse uma bênção dos patriarcas. Nós vamos ver isso lá em Gênesis, no capítulo 50, versículo 23, quando a Bíblia vai dizer, viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre eles e colocou no seu joelho. Isso é a bênção dos patriarcas, era o costume dos orientais. Mas Jó desejava não ter descansado nos joelhos da sua mãe e nem ter sido recebido pela sua família por meio da bênção patriarcal. Na verdade, Jó preferia ter morrido antes de ser colocado sobre qualquer colo. Ele não queria. Ele preferia ter morrido para não ter que passar pelos sofrimentos futuros quanto adulto. Jó está lamentando. A quarta e a última pergunta de Jó é muito óbvia, quando ele vai dizer no final do versículo 12, e por que peitos para que eu me amamentasse? Ele desejou nunca ter tomado o leite de sua mãe. Assim poderia ter morrido de fome. Para ele seria uma grande vantagem, porque ele não chegaria aos dias de sofrimento. Se na primeira parte do texto do capítulo 3, de 1 a 10, quando ele lamenta, amaldiçoa a sua vida, bom, já que ele nasceu, agora de 11 a 26 ele lamenta estar vivo, ele quer morrer. E ele está hipnotizado pela morte. Jó está hipnotizado pela morte, a fim de dar cabo do seu sofrimento. O sofrimento dele era muito grande, então aqui ele está lamentando. Entre os versículos 13 a 15, Jó responde os próprios questionamentos que ele acabou de fazer, da maneira dele, do jeito dele, do que estava na cabeça dele. E olha o que está escrito, versículo 13. Porque já agora, disse Jó, na mente dele, né? Repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Aí olha a ironia, versículo 14. Descanso como os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus, ou então como os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas. Jó, ele não está apenas aqui impaciente, ele está rebelde mesmo. E aqui é muito claro, né? Porque ele traz aqui uma ironia. Para Jó morrer por ocasião do nascimento teria sido muito melhor do que uma vida na morte.
Mas Jó queria a mesma autoexistência dos reis e conselheiros da terra. Homens que construíram para si grandes cidades, grandes exércitos. Homens que conseguiram acumular ouro, prata, riqueza e até eram admirados por multidões. Contudo, em sua morte, foram reduzidos a nada. É isso que Jó está querendo dizer aqui. E os príncipes também, né, acumularam pratas e ouros para sua casa, mas morreram. E nessa vida nós não levamos absolutamente nada, amados. Então, era isso que Jó queria. Ele anelava ansiosamente ser reduzido a nada, a nenhuma existência. Aí no versículo 16 nós temos um desejo do pessimismo muito forte. Que vai falar de aborto agora, versículo 16. Quando ele vai dizer: ou então, como um aborto oculto, não é? Eu nem existiria como as crianças que nunca viram a luz. Para Jó, é como se fosse um aborto bendito, um aborto natural, que fosse bendito. Certos bebês nunca veem a luz do nascimento. De forma natural, o útero expulsa o bebê morto de dentro da barriga das suas mães. Essa era outra condição que traria para Jó alívio do seu sofrimento. E ele experimentou quanto adulto. Ele estava interessado na doce morte, que colocava um fim a todas as coisas, incluindo os sofrimentos. Tamanho era o desespero deste homem, tamanho era o lamento. Nos versículos de 17 a 19, nós temos a ideia do pensamento de Jó sobre a morte, né? Nós vamos entender que para Jó era bendito nada para todos, bendito a morte para todos. Olha o que está escrito no versículo 17 até o versículo 19. Quando ele vai apontar o ali, a morte é como que um local, um ali. Ele vai dizer, ali, versículo 17, os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados, ali os presos repousam e não ouvem a voz do feitor, ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre do seu Senhor. Vocês observaram aqui? Para Jó, na sua concepção do que ele tinha entendimento naquela época, era muito verde o entendimento sobre a morte, mas era o que ele tinha naquele momento, era a teologia, vamos dizer assim, que ele tinha patriarcal, a ideia sobre a morte. E a ideia sobre a morte, dentre os patriarcas, é que há uma igualdade do esquecimento para todos. Para Jó, a morte era como que um equalizador, colocando todos na mesma situação. Para Jó, a morte traz o nada total. Foi isso que ele aprendeu. E é isso que ele quer para ele agora. Ele quer se juntar aos mortos. E no conceito hebraico, a morte é uma condição, a morte é uma situação de descanso, onde existe o nada. Não há alegria, não há tristeza, não há memória, não há esquecimento, apenas o nada. E era essa a teologia que tinha na mente de Jó. E esse nada era igual para todos. Sem se importar se foi forte ou fraco, rico ou pobre, criminosos ou justos, como nós vimos aqui no texto, opressores e oprimidos, grandes ou pequenos, escravos ou mestres. Era como se todos os mortos se tornassem uma massa inexistente. Para Jó é como se fosse um doce nada. Muito importante entender que Jó ele não está dizendo que a morte torna iguais todas as almas que habitam no mesmo lugar, não. Mas ele está dizendo que a morte produz a não existência para todos. E isso para ele era bom. Era isso que ele estava esperando para ele. Aí os versículos de 20 a 21 deixa claro que para Jó o nada é melhor do que a vida. Olha aí versículo 20 e 21. Vamos ler juntos? Porque se concede luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem. Eles cavam e procura dela mais do que tesouros ocultos. Olha só. Jó então aqui vai usar a metáfora do minerador, quando ele vai dizer que eles cavam, né? Para buscar tesouro. Aquele que trabalha com mineração faz isso, ele cava, e cada vez que ele cava, ele quer encontrar o ouro. E isso é uma metáfora, uma expressão muito forte. É como que Jó está dizendo que alguns homens
que em meio ao sofrimento cava, sabe, querendo buscar o tesouro, e esse tesouro para essas pessoas seria a morte. Eles desejam a morte ardentemente. Isso é um pensamento pessimista. Para o homem que sofre, a morte e não a vida é o tesouro que deve ser buscado. Não há pensamento mais pessimista do que esse. Não há. É por isso que nessa linha de pensamento, muitos estão cometendo suicídio. Eu tomei cuidado de fazer algumas pesquisas sobre suicídio. E muitos usam, inclusive, esse texto. No Brasil, 11 mil pessoas por ano tiram a sua própria vida. Você sabia disso? Você sabia que uma pessoa se suicida no Brasil a cada 46 minutos? Fonte IBGE. Em setembro, agora, no próximo mês, nós vamos ter o Setembro Amarelo, não é? Diga não ao suicídio, contra o suicídio. Eu sou completamente contra o suicídio, porque a Bíblia me dá respaldo para isso. Devemos dizer não ao suicídio. Devemos dizer não aos pensamentos pessimistas que levam o homem a buscar a morte como se fosse um tesouro. Nós precisamos deixar muito claro aqui que Jó, ele não está fazendo apologia ao suicídio. Não, muito pelo contrário. Em nenhum momento daqui do texto de Jó, ele vai dizer que ele vai tirar a sua própria vida. Ao contrário, porque Deus é o autor da vida e Jó está dizendo que ele está buscando essa morte no sentido de ter alívio, mas ele não quer tirar essa morte, porque Deus ele é o autor da vida, então ele crê que Deus é o único que pode tirar a sua vida. Por isso que em nenhum momento ele retrata que quer tirar a sua vida. Ao contrário, ele está buscando a fim de que Deus tire essa vida dele. É diferente, é completamente diferente. E isso nós precisamos entender aqui. Diga sim à vida. A vida deve ser celebrada a fim de que o nome de Cristo seja evidenciado. A vida deve ser vivida quando ela é apontada para o Criador. Quando ela é apontada para Deus. O autor da vida. O autor da fé. Aquele que é o autor da salvação e que gratuitamente deu a vida a nós. Nenhum de nós temos o poder sobre a vida, amados. Ninguém tem poder de dar ou de tirar a vida. Só o Criador. Somente Deus. Chegamos ao versículo 22. E olha o que Jó vai dizer no versículo 22. Ou seja, essas pessoas que buscam querendo encontrar a própria morte e entender como se fosse um valor, um tesouro a ser buscado, eles se regozijariam por um túmulo e exultaria se achassem uma sepultura. Olha como é forte isso. Existem vidas que se afundam tão profundamente na dor que não acham que vale a pena continuar vivendo. Não acham. Satanás tomou tudo de Jó, as riquezas, a família, tudo. Ele afligiu o corpo de Jó de uma maneira insuportável. Nessa altura do sofrimento, parece que também Satanás consegue mexer com a mente de Jó. E Jó não era capaz de pensar direito, meus amados. Ele estava lamentando. Jó estava aqui em seu lamento. Devemos ter paciência por este homem que sofreu tantas coisas que eu e você teríamos lamentado, e nós lamentamos muitas vezes por coisas infimamente menores. Mas esse homem enfrentou tudo, ele perdeu todas as coisas. Mas ele está lamentando abertamente. Jó vai questionar Deus com 16 perguntas e vai fazer 34 queixas a Deus. É o que está acontecendo aqui. Nos versículos 23 e 24, a impaciência de Jó se torna cada vez mais forte. Olha o que está escrito no versículo 23 e 24. Porque se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados. Olha só. Luz nesse versículo significa vida através do nascimento. Jó foi cercado por sofrimentos e em seu desespero ele sentiu excluído da ajuda divina. Ele foi mantido prisioneiro pelas suas dores. Esse questionamento aqui de Jó, quando diz a quem Deus o cercou de todos os lados, nós já vimos essa cerca. O próprio Satanás disse isso em Jó capítulo 1, versículo 10.
Quando Satanás vai dizer, acaso, Senhor, acaso, Deus, tu não cercasse com muro, olha a cerca, tu não cercasse com muro de proteção a ele? E a sua casa e tudo quanto ele tem? Mas aqui no versículo 23, Jó demonstra que ele está perplexo diante da ação reversa de Deus. E ele vai dizer que Deus deveria ter protegido ele, mas ele foi perseguido por males de toda a espécie. Então, na mente de Jó, a muralha que Deus construiu desabou. E essa muralha serviu de porta de entrada para a sua dor. E em seu total desespero, nesse versículo, pela primeira vez, Jó questiona o porquê que ele está sofrendo. Jó aqui, ele questionou. Não tem jeito. A Bíblia é muito clara. Então, no versículo 24, temos assim, porque ao invés de pão, me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Olha que coisa forte, né? Claramente, Jó não está apenas impaciente, ele está rebelde. A miséria se tornou alimento e bebida para ele. Seus gemidos são tão constantes que era como água que estava sendo derramada. É muito forte isso. Tem um escritor chamado Paul Scherer, sobre esse texto, ele indaga a seguinte pergunta: esse é o mesmo homem que encostou a testa no pó e na cinza, submisso a Deus, e disse, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor? Não parece ser o mesmo homem. Fecha aspas. Isso é o que o texto, o escritor Paulo Scherer, ele fala. Muito forte isso. Porque Jó realmente está lamentando mesmo, né? Jó está completamente aqui derretido, né? Ele está com uma cara com um pó na cinza e cheio de dor, então ele lamenta e ele questiona mesmo. Ele está questionando. Mas essa história tem um fim, aguarde mais um pouco. Versículo 25, estamos caminhando para o fim, os dois últimos versículos. Versículo 25 diz, aquele que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. É o versículo mais conhecido do capítulo 3. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. O terror cai sobre Jó. Ele não poderia ter temido coisa pior. Suas calamidades eram surpresas para ele. Foi assim que Jó anelava morrer. Nunca ter sido concebido. Nunca ter nascido. Sua dor era maior do que ele poderia suportar. E então, enfim, chegamos no versículo 26. Não tenho descanso, nem sossego e nem repouso, e já me vem grande tribulação. Sabemos que não há paz para os ímpios, não há paz para os ímpios. Isaías 57, 20 a 21 vai ser muito claro quanto a isso. No finalzinho do versículo 21, lá Isaías 57, vai dizer, para os perversos, diz o Senhor, não há paz. Mas o fato é que Jó estava sofrendo sem causa, como está escrito em Jó, capítulo 2, versículo 3. Jó era um homem inocente, para quem não havia paz. Por isso o seu desespero. Portanto, algo extremamente difícil que a nossa mente limitada vai conseguir compreender e alcançar. O capítulo 3 que nós acabamos de ver é uma expressão eloquente de Jó quanto ao pessimismo. Por isso que nós devemos meditar, nós devemos analisar, pensar, refletir e ter um pouco de paciência com a impaciência de Jó. O capítulo 3 é isso, mostra o lamento dele. Mas nós vamos ver mais na frente que esse lamento vindo da parte de Jó, ele vai dizer, por exemplo, em Jó capítulo 6, versículo 3, no finalzinho, por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Mais na frente, Jó vai dizer no capítulo 40, Jó capítulo 40, versículo 3, então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno, de que responderei eu a tu? Põe uma mão na minha boca. Jó vai dizer, põe uma mão na minha boca. Se a gente for mais para frente, no capítulo 42, Jó ele vai dizer, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Aí ele vai dizer no versículo 3, na verdade falei do que eu não entendia.
E era isso que a gente queria falar enquanto estava trazendo o lamento de Jó. Ele só estava desabafando. Mas depois ele entendeu que ele falou coisas que ele não devia e que colocaria a mão na sua boca. Isso é um grande sinal para todos nós. Devemos ter muito cuidado para no momento da nossa dor, do nosso sofrimento. E só quem sabe a dor e o sofrimento que está passando é você, mas ninguém sabe, só você e Deus. Tem dor que é somente você e Deus, ninguém sabe. Mas devemos ter muito cuidado quando nós levamos a nossa queixa para o Senhor. Porque muitas vezes podemos nos arrepender e dizer, como Jó disse, coloco a mão na minha boca, falei do que eu não sabia. Lembre-se, o livro de Jó trata do mistério do sofrimento humano, mas também trata da soberania de Deus. Deus é soberano e tudo que Ele faz tem um propósito. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. No próximo estudo, depois da lamentação de Jó, vamos ver o discurso de Elifaz. É o primeiro a falar, o mais velho. Capítulo 4 e capítulo 5. Vamos ver alguns versículos apenas. E na sequência vamos também ver o capítulo 6, no mesmo estudo, que é a resposta de Jó a Elifaz. Que Deus tenha abençoado com a sua palavra. Que esse estudo possa cravar no seu coração ensinamentos para toda a sua vida. Assim como Deus falou fortemente ao meu coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amados, eu gosto